Saudações, caros internautas, estamos aqui para mais um podcast. Lembrando que o nosso podcast é implementado pela Candela e financiado pela Terra dos Homens. E para a nossa conversa de hoje, temos como nosso convidado Safin Balat, que irá nos falar sobre gêneros, direitos e também sobre a liderança juvenil. Olá, Safin, como está? Eu estou ótimo, graças a Deus, não sei do seu lado. Aqui também está tudo bem. Para já, poderia nos dizer o que é gênero, o que é direito e também como é que o jovem pode liderar? Bom, direito, vou começar por falar do direito, porque o direito é fundamental para a vida de cada um. Direito é tudo aquilo que nós devemos gozar. São as obrigações que também devemos cumprir, assim como também são todas as coisas maravilhosas que devemos gozar, que tudo contente com o nosso bem-estar. Gênero são todos os atributos que a sociedade dá para o homem e para a mulher. Se é homem, tem um determinado atributo que a sociedade confere a esse homem. Se é mulher, tem um determinado atributo que a sociedade confere a essa mulher. Liderar, eu poderia enquadrar o liderar na questão da tomada de decisão. O liderar não está simplesmente só alinhado à questão da tomada de decisão, mas também o próprio preparo do terreno, o próprio preparo do trabalho, o próprio preparo da atividade e saber que vai orientar a própria atividade, o próprio projeto, qualquer que seja o trabalho ou a atividade que esteja em alusão em questão. Também podemos ir direto ao assunto. Como é que as desigualdades se manifestam no nosso dia a dia? Bom, as desigualdades elas se manifestam no nosso dia a dia em variadas vertentes. Há desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades étnico-religiosas, desigualdades raciais, desigualdades ideológicas. Então, essas todas as diferenças que ainda existem dentro do nosso cotidiano, de uma certa forma criam barreiras na própria convivência das pessoas, na própria relação das pessoas e no próprio processo das pessoas buscarem oportunidades melhores e buscarem melhores condições de vida. Então, essas todas as vertentes das desigualdades socioeconômicas, socioculturais e sociopolíticas também contribuem diretamente na dificuldade, na barreira que existe na vida do próprio jovem, na vida da própria mulher, na vida da própria criança, como também na vida do próprio homem. Isso é algo geral. E como é que essas mesmas raparigas, vou antes contextualizar um bocadinho, na nossa atualidade, principalmente estamos a falar da nossa sociedade, ou na cidade de Maputo, em Moçambique no seu todo, podemos perceber que as nossas raparigas ainda enfrentam dificuldades no acesso à educação e agora na era digital, assim, que é no acesso à própria tecnologia. Como é que a sociedade ou o governo ou quem é de direito poderia amenizar essa situação? Primeiro, é importante perceber e reconhecer que um dos principais aspectos que acabam levando a rapariga a enfrentar esses desafios são as crenças culturais, as crenças ideológicas, as crenças tradicionais, onde na maioria das vezes a mulher é connotada como aquela que tem que ficar em casa. É dito na gíria popular que o homem é quem vai prover, o homem é o provedor e a mulher é o pilar de casa. A mulher é quem tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cozinhar, tem que fazer as limpezas, mas tem que a mulher também tem as mesmas habilidades. A mesma habilidade que o homem exerce lá fora é a mesma habilidade que a mulher também tem a sua capacidade de exercer lá fora. Mas as ideologias culturais que ainda persistem dentro da nossa sociedade acabam limitando a mulher a conseguir agarrar essas oportunidades. É importante reconhecermos que nos últimos anos as mulheres têm ganhado mais espaço no mundo digital, no mundo do trabalho, no mundo tecnológico, no mundo industrial, no mundo cultural, no mundo social. Mas ainda assim elas enfrentam muitas barreiras porque os estereótipos ainda existem. As crenças, os dogmas que nós acabamos normalizando, dogmas que acabam colocando em causa o próprio bem-estar da própria mulher. Mas porque temos esses dogmas, acreditamos que a tradição ela tem que ser levada acima do próprio bem-estar da mulher. Então, essas todas as vertentes culturais acabam condicionando como a mulher ainda enfrenta desafios, ainda mais agora que estamos na era digital. Poderia dar aqui exemplos de alguns estereótipos culturais que essa mesma mulher enfrenta no dia a dia, trazendo exemplos práticos? Bom, diz-se que num lugar onde há chance de liderança, o cargo principal sempre tem que ser atribuído ao homem.
a mulher sempre fica como subsalente, a mulher sempre fica como subalterna. Mas será que a mulher não está incapaz de estar naquele cargo máximo? Nas organizações, nas empresas, nos ministérios, muitas das vezes temos lá ministros homens, nas empresas temos lá presidentes homens, temos diretores homens, e a mulher sempre fica no cargo vice, fica no cargo adjunto. Mas aquela mulher que fica tanto tempo a formar-se, a fazer o seu mestrado, a fazer o seu doutoramento, será que ela não está digna de ocupar aqueles cargos máximos? Então, esses são alguns exemplos que eles se verificam dentro das nossas casas. Em algumas vertentes nas universidades, tem mais docentes homens do que docentes mulheres. Mas por que as docentes mulheres sempre são colocadas como assistentes? Não podem ser as docentes oficiais das disciplinas. Porque sempre nas universidades, na maioria das vezes, os reitores são os homens. As mulheres ficam no cargo de diretora. Por que dentro das organizações sempre estão lá representantes homens nos principais projetos, nos principais cargos de coordenação? E a mulher, por que a mulher não pode estar lá? Então, esses são alguns exemplos que eles se verificam dentro da nossa sociedade, dentro do nosso cotidiano. A mulher sempre é colocada num lugar, em geral popular é o famoso plano B. A mulher sempre é vista como plano B. Por que nós não podemos colocar a mulher como plano A? Se a mulher fica tanto tempo a estudar, a se formar para ser o plano A. Então é importante que a mulher desde já comece a ser inserida no plano A e se esqueça um pouco do plano B. Certo, mas olhando para a questão da mulher e também olhando um pouquinho para aquilo que é a rapariga, no momento ela é dita como aquela que é muito, que se vitimiza muito, né? Então estamos a falar que porque o homem tem que segurar a bolsa, porque o homem tem que fazer isso, mais aquilo, porque o homem tem que ser mais atencioso, o homem não pode isso, não pode aquilo. Então, muitas pessoas conotam essa mesma mulher como vitimista, ou essa rapariga como vitimista. O que acha sobre isso? Bom, eu nem diria que a mulher ela é vitimista no seu verdadeiro sentido, mas é importante reconhecer que a mulher é a mais vulnerável a sofrer a própria violência, a sofrer a própria desigualdade, a sofrer a própria limitação. Não que isso também não aconteça com nós os homens, mas é mais com as mulheres, por ela ser mais vulnerável, por ela ser mais suscetível. E aliado a isso, a mulher agora quer falar. A voz da mulher agora precisa ser ouvida. A mulher já está cansada de se calar. E aliado a isso, nós os homens ainda não sabemos como é que podemos aceitar essa realidade. Ainda temos essa dificuldade de reconhecer que a mulher ela tende a sair da caixa, a mulher ela tende a pensar fora da caixa, a mulher agora tende a sair fora da limitação. A mulher por si própria já sabe como é que ela tem que usar essa voz para defender-se de uma eventual situação que coloque em causa o seu bem-estar. É quando anteriormente não. Quando o homem gritava, a mulher rapidamente se calava. Quando o homem dizia a palavra ficar bem de mim, a mulher rapidamente se calava. Mas hoje em dia não. Temos as mulheres que às vezes são as mulheres que botam ordem dentro de casa. Então, essa vertente do empoderamento, da emancipação, do destaque feminino nos últimos anos, ainda é algo que intriga nos homens, porque ainda não sabemos como é que vamos encarar essa nova realidade, como é que vamos encarar essa nova dinâmica, que é uma realidade dentro da nossa sociedade. Bom, para uma outra conversa, nós iremos também falar um bocadinho sobre a diferença entre o empoderamento e também sobre o feminismo. Mas para já gostava de entrar num dos pontos da nossa conversa, que seria a liderança juvenil. Como é que nós jovens podemos nos tornar líderes, se nós já nascemos com essa pujança de ser líder, ou nós podemos nos tornar líderes? Tudo parte da sabedoria. Se a pessoa usa a sabedoria ao seu bom benefício, a pessoa já se torna líder. Não é necessariamente ter as vistas postas quentes, como nós gostamos de dizer, na gíria popular, no ditado popular, que tu vais se tornar líder. Existem muitos que têm as vistas postas quentes, mas não sabem liderar. É preciso saber liderar com respeito, saber liderar com responsabilidade, saber liderar com humildade, saber liderar com companheirismo. Os princípios éticos e morais são necessários, são indispensáveis no processo de liderança, tanto para o homem, tanto para a mulher. Se hoje em dia muitas mulheres conseguem destacar-se em espaços de liderança, é porque sabem unir o útil ao agradável e, acima de tudo, manter os princípios
éticos e morais, o respeito, a dignidade, a honestidade, a sensibilidade, a sensatez e a sabedoria. Então, o saber liderar tem que compor essas todas as vertentes, porque se a pessoa diz que quer liderar, mas não sabe como liderar, claramente não saberá como vai liderar, porque é importante saber ser, saber estar e saber fazer para que dessa vertente saiba liderar, saiba como liderar com inteligência e responsabilidade. Então, estaremos a dizer aqui, em poucas palavras, que liderar é fazer pelo exemplo. Não é exatamente isso? Com certeza. E nós, como jovens, podemos nos tornar líderes e pessoas agentes de mudança na nossa sociedade. Eu gostava muito de agradecer ao Safo Mbalat pela sua presença e pela essa brilhante conversa que nós tivemos aqui hoje, prometendo numa outra oportunidade trazer mais temas de relevância social como estes. Safo, muito obrigada por tecer aqui as suas últimas considerações. Eu só digo a essa nossa sociedade, acima de tudo, essa nossa juventude, é importante nós acreditarmos que tudo é possível. Não vamos nos limitar às crenças culturais, não vamos nos limitar às crenças religiosas, étnicas e sociais. Temos que acreditar que nós podemos ter um Moçambique melhor, temos que acreditar que podemos ter uma juventude mais unida, mais coesa e mais responsável. Temos que saber ser, estar e saber fazer de forma a chegarmos no objetivo central, que é o bem-estar comum da nossa sociedade. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, caro internado, por ter nos acompanhado hoje nesta conversa que eu tive aqui com o Safo. Acredito que o essencial ficou toda a questão que se calhar tenha ficado relacionada numa outra oportunidade, num outro podcast. Dizer que para já quem esteve aqui convosco é Lídia Macam.